A paz do Senhor para todos, um bom dia, que Deus venha abençoar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja realmente com você, é o que todos nós como cristãos desejamos, né? A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nessa oportunidade, eu quero trazer um devocional muito importante, irmãos, muito importante para as nossas vidas. E eu espero que você o guarde com todo amor no seu coração, com desejo de ter Deus em sua vida, de reconhecê-lo cada dia mais. Por isso eu trago esses devocionais juntamente com a minha esposa, às vezes ela junto comigo, às vezes talvez ela traga um devocional sozinha, às vezes louvando, cantando, né? Mas enfim, trazemos para que você seja cada dia enriquecido com as bênçãos de Deus em sua vida. Que Deus abençoe você nesse dia. Glórias a Deus. Provérbios capítulo 30 e versículo 15 e 16. O título desse devocional em estudo significa sanguessugas ou servo. Sanguessuga ou servos. É isso mesmo. Eu vou falar hoje de um tema muito importante, talvez pouco utilizado pelo tema na palavra de Deus, mas eu vou usar e eu espero que Deus fale através do seu coração. Provérbios capítulo 30 e versículo 15 diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Essas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem basta. O verso 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem basta. Esses dois versículos que eu vou trazer. Neste dia, eu vou trazer apenas uma parte desse devocional. Por quê? Porque eu irei falar sobre duas situações. Sobre ser sanguessuga e ser servo. Tem os dois lados. E eu vou tratar sobre o modo que nós recebemos, o modo que nós conceituamos isso para nossas vidas. Quem escreveu esse tema sobre esse capítulo colocado aqui na Bíblia foi Agur. Talvez Agur não tenha muita recordância, mas Agur pode ser uma pessoa muito importante, porque quando a Bíblia cita o nome dessa pessoa, é que ela tem uma importância a mais que as outras pessoas. Importância não no sentido do olhar de salvação, mas no sentido, sim, de aprimoramento bíblico. É uma outra oportunidade eu irei falar sobre isso, mas não foi Salomão que escreveu aqui, foi Agur, palavras de Agur. E olha o que ele diz: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. E eu vou falar sobre esse tema muito importante para a sua vida. Você já viu ou conhece uma sanguessuga? Você conhece uma sanguessuga? Afinal de contas, o que é uma sanguessuga? É um anelídeo de classe Hirudinea, esse nome difícil mesmo, que se alimenta de sangue de outros animais. Existem cerca de 500 espécies de sanguessugas, aquáticas e terrestres. Pode encontrar muitos em águas doces, na argila úmida e principalmente na lama. Guarde essas três palavras: argila úmida, águas doces e lama. A própria palavra fala sanguessuga, ou seja, que suga o sangue. Esse texto de Agur nos apresenta dois sentidos: os que são sugados e os que sugam. Eu vou tratar nessa primeira devocional de hoje os que sugam. Este texto que Agur nos representa é muito importante. O sangue na Bíblia tem vários significados, mas o significado aqui que eu quero tratar significa vida. Você acha que sua vida é preciosa? Eu creio que sim. Amados, nós como cristãos devemos tomar muito cuidado com os sanguessugas deste mundo. Repare o que o verbo diz e que o verso também diz, porque é um verso em forma de verbo. Tem duas filhas, dá. Ou seja, ganância e cobiça. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Tem duas filhas de sanguessuga, dá e dá. Significa ganância
e soberba, ou seja, ganância e cobiça. A pergunta que eu lhe faço é: com quem você tem feito acordo? Quem são as pessoas do seu ciclo de confiança? Quem são as pessoas da sua alta confiança? Você realmente confia nessas pessoas? Olha, uma coisa muito importante, nessas eleições, você realmente está orando para quem você vai votar? Você acha que isso não faz a diferença? Isso faz muita diferença, prezado irmão. Vivemos em uma sociedade cujo princípio moral e espiritual da sanguessuga aqui nesse texto é muito igual. Eu vou dizer mais uma vez. Vivemos em uma sociedade cujo os princípios morais e espirituais dessa sanguessuga é muito igual. Tome cuidado com sanguessugas. Elas estão em todo lugar, na sociedade, instituição religiosa, isso mesmo, instituição religiosa, privada e principalmente familiar, é isso mesmo, na família. Quantos que se aproximam de nós com o único objetivo de obter lucro e sugar seu sangue, ou seja, usar nossa vida, se aproveitar dela, e depois que conquistam o que querem, nos abandonam como se fôssemos simples objetos sem nenhum valor. E o pior de tudo, para obter o que não é seu. Eu particularmente, amados, tive já algumas pessoas o desprazer de tê-las conhecido. É triste falar isso, mas eu já tive poucas pessoas de ter o desprazer de tê-las conhecido. Tem uma passagem que Paulo fala em Timóteo, nos últimos capítulos, nos últimos versos dos capítulos de 2 Timóteo, quando ele diz: entreguei alguns a Satanás. E ele diz assim: eis que o latoeiro me abandonou. Sabe quem são essas pessoas? São pessoas em instituições religiosas que se passam por crentes, se passam por salvos, se passam por cristãos, mas não são salvos. São sanguessugas malignos que se infiltram no meio da igreja. Quantos já passaram por isto na vida? Quantos passaram por dificuldades com pessoas assim na vida e até hoje sentem as cicatrizes e as consequências dessas pessoas? A Bíblia diz, repare, a Bíblia diz: se for possível, tende paz com todos os homens. Por que a Bíblia diz se for possível? Pois algumas pessoas não vão querer ter a paz conosco. O apóstolo Paulo, referindo-se a algumas pessoas, ele diz literalmente: destas afasta-te. O apóstolo Paulo diz: destas afasta-te. São literalmente o que ele está falando aqui. É literalmente sanguessugas espirituais. Pessoas na igreja se infiltram sorrateiramente e tentam enganar muita gente. Olha a dica a essas pessoas para você. Você precisa orar, eu preciso orar, nós precisamos orar contra essas pessoas. Sanguessugas espirituais. Quantas pessoas que se dizem salvas e cristãs, mas nunca ajudam, nunca estendem a mão, mas estão adquirindo cargos e com brigas teológicas, e suas vidas não condizem com a salvação. São sanguessugas espirituais. Vemos igrejas lotadas de pessoas sendo enganadas por falsos homens. Isso mesmo, igrejas superlotadas, entupidas de pessoas. E muitos dizem: olha, Deus está lá. Deus também está onde você está. Você crê nisso? Mas você prefere ir nessas igrejas, muitas vezes, aí está lotado, lá tem um louvor bacana. Tome cuidado com isso. Igrejas superlotadas de pessoas sendo enganadas por falsos homens. Até quando muitos vão ceder a isso? Muitos vão ceder a essas falsas e sanguessugas pessoas?
Outra coisa é aqueles que vivem emprestando e nunca pagam. Eu toquei num assunto muito relativo aí, mas é importante nós como cristãos falarmos a palavra e a verdade. Tome cuidado com isso. Pessoas que querem apenas o seu lado bom. Tome muito, mas muito cuidado a quem você conta ou mostra algo muito sigiloso a ele. Vigie nisso. Quem você está contando seus problemas? Essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito querida, é da minha alta confiança. Tome cuidado com isto. Quando você usa as redes sociais, quando você vai no Instagram, ou seja, no Facebook, o que você tem? Quando você usa as redes sociais, onde você entra? Com quem você conversa? A quem você conta os seus segredos? Moças e rapazes, vai uma dica. Tomem cuidado com quem vocês estão conversando ou contando segredos, ou estão tentando ter uma amizade mais forte. Tome cuidado com isso. Quantas pessoas que não se esforçam, mas só vivem no encalço dos outros. Isso não provém de Deus. Quantas pessoas que não querem se esforçar, mas só vivem no seu encalço. Tome cuidado, isso não provém de Deus. Isso não vem de Deus. Deus, ele não dá o peixe. Ele ensina a pessoa a pescar. Quantas pessoas que tiveram um fim trágico. Quantas? Isso é muito sério. Quantas pessoas tiveram um fim trágico por caírem nas ciladas de sanguessugas malignos. Pessoas que eram espirituais. Que Deus, sim, Deus os usava. Mas hoje estão caídas. Pessoas que tinham tudo que conquistaram e por falta de oração e vigilância perderam tudo ou quase tudo. Quantos que não levam uma vida de dedicação ou consagração a Deus séria? Quantas pessoas que estão hoje em dia brincando com isso? E as sanguessugas jogam e invadem novamente na lama do pecado. Você lembra que eu falei de água doce na lama? Onde a sanguessuga gosta? Quantas pessoas que não levam uma vida com Deus regrada? E as sanguessugas o jogaram na lama do pecado novamente? Quantos que, essa água é doce, é saborosa, é gostosa. Cuidado, essa água pode ser salobre. Nesses últimos dias, Satanás está colocando suas sanguessugas do mal para enganar o seu povo. Se você tem talento, recursos que você lutou, dons espirituais, use isso para o benefício de Deus, com sabedoria e com muita vigilância. Eu vou citar isso mais uma vez. Se você tem talento, e eu acredito que você tem, recursos que você lutou, também acredito nisso, dons espirituais, muito mais acredito também nisso. Use isso para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, a minha graça, ou seja, não é minha graça, a graça de Deus me basta. Use isso com sabedoria e com muita vigilância. Não negocie, escute isso, escreva isso na sua agenda, na sua vida. Não negocie com coisas erradas. Não negocie com coisas erradas. Sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Essa pessoa é gente boa. Fique esperto, amado e amado irmão, com essa frasezinha maléfica. Saiba dizer não. Saiba ser firme. A Bíblia diz que devemos ser humildes como uma pomba, mas prudentes e vigilantes como uma serpente. Com a serpente não existe essa de, ela é tranquila. Vai lá, mexe com uma serpente para você ver o que vai acontecer. Seja um cristão serpente. Isso, um cristão serpente, firme. Não deixe ser levado por rodas de qualquer doutrininha frouxa.
Em nome de Jesus, irmãos, você é sábio. Por último, que eu quero terminar essa primeira parte desse dia, desse devocional. Você ama a Deus? Ou seja, você se ama? Irmãos, Josué Irion contou uma frase, ou um texto, ou algo que ele viveu, muito tremendo, um dos grandes missionários de Josué Irion. Ele conta que um americano foi orar, e ele orou assim: Deus, eu sei que o Senhor pode usar nós, os americanos, aqueles americanos, sabe, fortes, de pele clara, loiro, olhos azuis. Ele falou, nós os americanos. Deus falou para ele, nós quem? Nós quem? Nós os americanos. Deus falou para ele, pare de orar, porque eu não vou ouvir sua oração. Olha que coisa séria. E ele falou, Deus, o Senhor sabe que o mundo não pode ser conquistado sem nós os americanos. Olha a ganância. Queria cargo, queria ser cheio. Deus falou, pode. Olhe para os brasileiros, olhe para os de fala de língua portuguesa, porque são eles que terminarão a pregar o evangelho para mim. Olha só o que Deus falou para ele. Será que tem muitos igual esse americano que se acham que são os bons? Tome cuidado com isso. Uma frase para terminar, para encerrar aqui, irmãos. Uma frase que o Silas Malafaia falou, eu achei muito interessante. Aliás, foi minha esposa que me falou, e eu achei interessante isso. Uma frase, reflita nisso. Presta atenção que eu estou falando para você. Reflita nesta frase. Deus não move uma palha aonde nós podemos, mas porém Ele move o céu inteiro quando nós não podemos. Aleluia. Como vai a sua vida? Tome cuidado. Nesse devocional você aprendeu. Tome cuidado com sanguessugas usados pelo maligno. Seja um crente serpente. Às vezes não adianta ser só pomba. Ser um crente serpente na vigilância, na prudência. Tome cuidado nessa área da sua vida. Cuidado com os dá e dá. Está cheio desses dá e dá. Em nome de Jesus, diga, Deus, cuida da minha vida, porque a sua graça me basta. Ore, vigie, e por certo o Espírito Santo de Deus vai te dar graça para você ter sabedoria e prudência nessas horas, e nessas circunstâncias e nessas situações. Que Deus abençoe a sua vida, que seu dia seja repleto de paz. Agora vai lá, ore a Deus, busque a Deus, e peça sabedoria e conhecimento para que a sua vida seja regrada pelo poder de Deus e sua vida tenha conhecimento para tomar cuidado com pessoas que dizem que são de nossa confiança, mas são servos do maligno. Deus abençoe sua vida. Siga-nos neste canal no YouTube e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.